Início do Campeonato Nacional de Trial Outdoor em Viana do Castelo, Padela, Baroselas. Uma semana depois da data inicialmente anunciada, a organização seguiu os conselhos da Proteção Civil e adiou uma semana devido às más condições climatéricas. No arranque de prova, o sol tímido apareceu. O tempo, apesar do frio, esteve ideal para a prática do Trial Outdoor, com muito público presente e com 52 pilotos em competição. A classe Hobby foi a que mais pilotos reuniu e é dessa classe que estamos a ver imagens. Terceiro lugar à geral para o piloto espanhol Martín Riobo, jovem prodígio espanhol que o ano passado já participou em Esposenda no Trial Indoor, viria a ganhar. Aqui o vemos, ele que escolheu o percurso mais difícil, assinalado a vermelho. Os pilotos Hobby podiam fazê-lo, cores amarelo, verde e vermelho, consoante o grau da dificuldade. Martín Riobo, por 28 vezes, não penalizou. Foi terceiro, com um total de 8 pontos de penalização. Mesma penalização para o outro espanhol, Naum Seijas, também 8 pontos. Aqui vemos o piloto, segundo classificado na classe Hobby. Execo em termos de penalização com Martín Riobo, no entanto, mais rápido na prova, escolheu outro traçado mais fácil e por isso conseguiu o número 2 em termos de classificação. E no primeiro lugar esteve Miguel Romero, aqui vemos outro espanhol. Muitos pilotos da vizinha Espanha, dada a proximidade geográfica. Aqui vemos o piloto que apenas penalizou 3 vezes. Nas primeiras 2 voltas não penalizou, 2 pontos na terceira, 1 ponto na última volta, 3 no total. O percurso aqui em Padela tinha sensivelmente 1000 metros, 8 zonas de obstáculos que os pilotos teriam que percorrer por 4 vezes. Traçado azul para o único piloto na classe de infantis. A participar, como sempre, com uma moto elétrica, cá o temos, Matias Mesquita. Fez um total de 18 pontos de penalização. Nas 2 últimas voltas às zonas de obstáculos, nem sequer penalizou. E seguimos para a classe de iniciados, 5º lugar para Vicente Faria. Todos os pilotos da classe de iniciados são da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal. Vicente Faria fez um total de 45 pontos de penalização. Está a dar os primeiros passos na modalidade. Presença feminina também, 4º lugar para Madalena Moreira. A sua irmã também corre nesta competição de trial, mas noutra classe. Madalena Moreira, 41 pontos de penalização. E o terceiro posto foi para Dinis Sá. Uma luta interessante com Diogo Pereira para a obtenção do 2º lugar nesta classe de iniciados. 6 pontos de penalização para o piloto Dinis Sá. Pontos de penalização na segunda e na quarta voltas, às 8 zonas de obstáculos. Dinis Pereira, apenas com menos 1 ponto de penalização, foi o segundo classificado. Nas últimas voltas não penalizou e por 29 vezes teve 0 pontos de penalização. E este é João Silva, piloto primeiro classificado na classe de iniciados e o único piloto de todos os presentes que não teve nenhuma penalização. Uma prova limpa para este piloto, João Silva. Deixar claro já o seu perfil de piloto de trial, com muita concentração e muito seguro nas ações. Passamos para a classe de promoção. Estamos a ver Miguel Ribeiro, o terceiro dos 3 pilotos nesta classe em competição. Miguel Ribeiro teve um total de 70 pontos de penalização. Veio a melhorar na última volta, apenas com 10. A pior foi a primeira, com 21 pontos. Por 11 vezes não penalizou. Mais uma presença feminina, Mariana Valente. Grande prova de Mariana Valente, que travou com Paulo Bala Júnior um interessante duelo nesta classe de promoção. Ambos os pilotos também da Escola de Trial da Federação. Mariana Valente corre em gás-gás, 125, fez 64 pontos. E Paulo Bala Júnior, aqui o vemos, um promissor piloto de trial e o único nesta classe a correr com uma moto elétrica. Ele é também da Escola de Trial, 51 pontos de penalização. A pior volta foi a terceira, às 8 zonas de obstáculos. Zonas constituídas sobretudo por pedra, como podemos ver, e o musgo em algumas pedras a dificultar a tração das máquinas e a exigir mais dos pilotos. E esta é a irmã de Madalena Moreira, que corre em iniciados, Leonor Moreira, já na classe de consagrados. Este ano a correr em consagrados, esta piloto. É também da Escola de Trial, corre em gás-gás, 125, fez 92 pontos de penalização. À sua frente, mais uma menina, aqui a vemos. Esta é Sofia Porfírio, corre em Xerco 125, é da Câmara de Boticas. Fez uma má primeira volta, 24 pontos. Melhorou na segunda e terceira, voltou a ter 21 na última volta às zonas de obstáculos. Um total de 76 pontos de penalização. Este é o 5º classificado na classe de consagrados. João Borges corre em gás-gás, 70 pontos. Aqui
Aqui vemos o piloto ultrapassar esta pedra, que de resto era a matéria-prima para a prova inaugural em Padela, Baroselas. Um bonito cenário aqui na prova de arranque, na zona de Viana do Castelo. E este é Leonardo Coimbra, foi o quarto classificado, corre também em gás-gás. O piloto teve menos 5 pontos do que o quinto classificado, 65 no total. Uma prova muito homogénea, 18, 17, 14, 16. A penalização nas 4 voltas, ao percurso de quase 1000 metros. E esta é a Rita Vieira, bem conhecida das andanças do trial. Corre em Jumatsu, a exemplo do seu irmão Diogo Vieira, na classe de elite. Um total de 59 pontos de penalização. Rita Vieira começou muito bem, 6 pontos na primeira volta, 11 na segunda, mas depois alguma desconcentração, 20 e 22 nas terceira e quarta voltas, respectivamente. Fez com que ocupasse apenas o último lugar de pódio nesta classe, com um total de 59 pontos no final. E outra menina com uma prova espetacular, Mariana Afonso. Aqui a vemos a ser coadjuvada por um mochileiro espanhol. Aposta na evolução de Mariana Afonso, que travou com Bernardo Votz, um intenso duelo nesta classe de consagrados. Começou mal, Mariana Afonso, 14 pontos, viria a ter depois 8, 4 e 6, e por 18 vezes nem sequer penalizou. Começou com o pé direito Mariana Afonso, segundo lugar nesta classe de consagrados. À sua frente, este piloto corre em gás-gás 125, a exemplo de Mariana Afonso. Bernardo Votz, grande prova para este piloto, também da escola de trial. 25 pontos de penalização no final, por 22 vezes não penalizou. A melhor volta foi a última, com apenas 2 pontos de penalização, e assim assumiu o lugar mais alto de pódio nesta jornada inaugural na classe de consagrados. Aqui vemos Bernardo Votz aos comandos da sua gás-gás a ultrapassar esta zona de obstáculos. Bernardo Votz foi então o primeiro classificado nesta classe de consagrados. Uma grande prova, uma luta interessante com Mariana Afonso. Bernardo Votz, que no final até achou esta prova inaugural bem fácil. E foi uma boa prova, com a presença de muitos espanhóis. O piso era muito escorregadio, mas acima de tudo correu bem. Pretendo agora fazer o melhor possível e treinar e dar o meu melhor para as próximas corridas. Na classe de consagrados, 2 meninas nos lugares de pódio. Terceiro posto para Rita Vieira, segundo para Mariana Afonso, primeiro lugar para Bernardo Votz. E já estamos com imagens da principal classe desta modalidade, a classe de Elite, com 5 pilotos presentes e com 2 estreias nesta classe de Elite. Esta é uma delas, a de Manuel Teixeira. Piloto corre em Xerco, é da escola de trial, é o único da escola de trial a correr na classe de Elite. Está a dar nesta classe os primeiros passos e daí 110 pontos de penalização. Para Manuel Teixeira, que subiu da classe de consagrados. Este é Filipe Paiva, que já anda nesta classe há algum tempo. O piloto corre em Montesa. A sua equipa é Montesa Lausanne Motas Trial Motor. 78 pontos para o piloto Filipe Paiva, que não conseguiu nesta jornada inaugural um lugar de pódio, ficou em 4º lugar. Por 9 vezes não penalizou. E este é já Leandro Castro, que conseguiu o último lugar de pódio e que é de facto também mais uma estreia na classe de Elite. Corre em Vértigo, uma moto muito elogiada pela sua estética. Ele é da Famarcast, a sua equipa. 69 pontos para o piloto. Não penalizou em 8 zonas de obstáculos. A sua pior volta foi a última, com 19 pontos de penalização. Aqui vemos Leandro Castro, outra estreia nesta classe rainha do trial outdoor português. E este é o piloto número 7, o espanhol Javier Pinheiro, o segundo lugar nesta classe de Elite. Ele corre em gás-gás, é da gás-gás Arjones. Começou mal, 20 pontos na primeira volta, veio a melhorar depois. 12 na segunda, 14 na terceira, 15 pontos na última volta. Em 10 zonas de obstáculos, o espanhol não penalizou. E apesar de ficar em segundo lugar, teve uma distância de 43 pontos para o primeiro, que uma vez mais assumiu a supremacia nesta modalidade de trial outdoor, campeão em título. Falamos de Diogo Vieira, irmão de Rita Vieira. Ele, que é exemplo da irmã, corre numa Jumatsu. Ele é da Raposeira Bubbles. Aqui vemos Diogo Vieira. O piloto começou a mostrar logo os dotes e a sua segurança nesta jornada inaugural. O objetivo claro de revalidar o título é para já o nome maior do trial outdoor português. Diogo Vieira, que na terceira volta às 8 zonas de obstáculos nem sequer penalizou e apenas por uma vez teve penalização máxima. A sua moto escorregou. Aqui vemos as imagens. Diogo Vieira com dificuldades, como todos tiveram
A tração, de facto, não era muita nesta zona de obstáculos. A pior volta de Diogo Vieira foi a primeira, 9 pontos de penalização, mas uma grande distância em relação aos mais diretos concorrentes, 43 pontos a menos de penalização em relação a Javier Pinheiro, o segundo classificado. Diogo Vieira, que assim começa logo a mostrar a supremacia em relação aos mais diretos concorrentes do trial outdoor português, uma prova sem dificuldades de maior para o campeão em título. Correu bastante bem, a prova estava muito fácil, as zonas estavam um bocado acessíveis, não sei se com medo da chuva, se calhar se chovesse ficava mais difícil, mas o tempo aguentou-se, as zonas ficaram bastante fáceis, mas correu tudo bem. Já não andava de moto trial há algum tempo. Foi uma prova com bastante gente, tinha alguns espanhóis, alguns bons espanhóis, mas como saíamos um bocado distanciados, não consegui comparar muito bem as minhas classificações com eles, mas sim, é bom saber que o trial está vivo em Portugal, tivemos aqui 50 inscritos, que é sempre bom. Faltam mais 4 provas, só que agora são só no final do ano, penso que a próxima é dia 30 de setembro, por isso agora vou-me focar mais no enduro e tentar concluir esses campeonatos e depois, quando chegar a altura do trial, vir-me mais para esta modalidade. Quero agradecer à Raposeira e a todos os patrocinadores. Na classe rainha da competição, terceiro lugar para Leandro Castro, que faz a sua estreia nesta classe de elite. Segundo lugar para o espanhol Javier Pinheiro. E o lugar mais alto do pódio para o campeão em título, Diogo Vieira. Foi então a estreia do Campeonato Nacional de Trial Outdoor em Viana do Castelo, o Trial de Padela em Barroselas. Mais 3 provas já calendarizadas pela Federação, em setembro Chaves, outubro Góis e em novembro Fontras.